A gente fala agora sobre a cerimônia de troca de comando do Exército, que deve acontecer nessa semana. Vamos lembrar que o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva já foi nomeado o comandante do Exército, o militar que assume agora o posto de Júlio César Arruda, que foi demitido ontem pelo presidente Lula. A repórter Carol Rosito vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília e traz as atualizações pra gente. Carol, bem-vinda. Boa noite para você. Oi, Muriel. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, decisão que foi tomada na noite de ontem, inclusive, né, numa edição extra do Diário Oficial da União. Em coletiva de imprensa, inclusive, o próprio ministro da Defesa, José Múcio, explicou que essa troca tem o objetivo de tentar restabelecer a relação de confiança de Lula com os militares, né, principalmente depois dos ataques antidemocráticos às sedes dos três poderes aqui em Brasília, no último dia 8 de janeiro. Segundo Múcio, dois fatores foram determinantes. Primeiro, essa questão dos atos antidemocráticos, a invasão às sedes do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional, e também a permanência de pessoas acampadas em frente aos quartéis generais do Exército, não só aqui em Brasília, mas em outras cidades também por mais de 2 meses. Bom, foram episódios que levaram, então, nas palavras de Múcio, a fratura da relação de Lula com os militares e, por isso, essa decisão, essa troca política feita ainda na noite de ontem. É importante a gente lembrar, né, Muriel, que na sexta-feira o presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto mesmo com os comandantes das três forças, do Exército, Marinha, Aeronáutica, até com o próprio presidente da Fiesp, na tentativa de fazer uma conversa ali sobre investimentos na modernização, atualização dos comandos, mas mesmo assim, no sábado, veio a demissão, então, do general Júlio César de Arruda. No mesmo dia, confirmado o nome do substituto, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Paiva que chegou ao posto de general do Exército, né, que é o mais alto da carreira, ainda em 2019, e chegou a chamar atenção também nos últimos dias por conta de um vídeo que acabou saindo nas redes sociais, onde ele chama a atenção dos militares em relação ao respeito sobre a questão do resultado das urnas. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, há essa expectativa, então, da transmissão oficial do cargo, oficializando, então, Tomás Miguel Ribeiro Paiva ainda nesta semana, viu? A gente segue acompanhando os desdobramentos e repercussão dessa troca política feita pelo presidente Lula em relação ao comando do Exército. Eu volto com você. Perfeito. Obrigada pelas informações, Carol. Enquanto você falava, a gente via as imagens, dessa fala que viralizou bastante nas redes sociais. Logo mais, a gente volta a conversar, mas a gente segue nesse assunto porque o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, ele disse à CNN que esse é um momento de acomodação entre a política e o Exército. O general disse que considera que não é comum uma mudança tão rápida no comando, mas ressaltou que é uma prerrogativa do presidente como chefe do Supremo, como chefe Supremo das Forças Armadas. Vamos ver um trechinho, então, dessa entrevista que ele concedeu hoje aqui à CNN. Normal não é, mas a disciplina impõe que seja aceitável, né? A disciplina, a hierarquia, é uma prerrogativa do presidente da República e do ministro da Defesa escolher os comandantes de força. Agora tem fases políticas, tem as imposições do presidente, tem as imposições do ministro da Defesa, e nós estamos passando por um movimento de acomodação. Aproveito para chamar Leandro Rezende, nosso analista de política, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, que vem comentar essa situação, essa mudança repentina que aconteceu ontem, no sábado, mas que hoje segue repercutindo e vai seguir repercutindo ao longo da semana. Meu amigo, muito bem-vindo, uma boa noite para você. Quero te ouvir com relação a essa mudança, a repercussão disso e, principalmente, se isso deve tirar um pouco da pressão em torno do governo federal e, principalmente, de Lula com relação ao que tem acontecido no Exército e, principalmente, aos atos aí do dia 8 de janeiro. Bem-vindo novamente.
Muriel, boa noite para você, obrigado. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Prime Time nesse domingo, né, abrindo a semana, né, com essa expectativa de que a troca no comando do Exército coloque o Brasil, a relação entre a política e as Forças Armadas, num cenário de maior estabilidade, né, porque o 8 de janeiro ele não terminou, ele não termina hoje, ele não vai terminar na próxima semana, ainda tem muita coisa para ser apurada e o próprio governo, nas falas do Lula, do Flávio Dino, do interventor da segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, todos eles e vários outros integrantes do governo já deixaram claro que querem ir às últimas consequências para apurar quem facilitou a entrada dos vândalos dentro dos prédios do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes de uma maneira geral, quem foi leniente com a permanência dos acampamentos de caráter golpista que se instalaram nos quartéis generais dos exércitos pelo país todo. Então, é algo que a gente vai continuar debatendo, mas a gente espera que dentro de um cenário absolutamente legal e que o papel dos militares, que é importante, está regulamentado pela Constituição, seja este, o que está restrito e escrito na nossa Carta Magna, sem nenhum tipo de aspiração ou possibilidade de aventar uma aspiração golpista ou que não seja de conformidade com as regras do jogo, com as regras da democracia. Essa troca feita pelo presidente Lula, né, e falada pelo ministro da Defesa, o Múcio Monteiro, hoje também em entrevistas que ele concedeu a alguns veículos, ele deixa claro que a insatisfação do Lula com o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi determinante para essa troca acontecer, né? O antigo comandante do Exército, né, ele não teria concordado com a prisão de manifestantes e era esse o desejo do governo federal. Isso é um caso de quebra de hierarquia e por isso não havia mais clima para o comandante do Exército permanecer no cargo, daí esse novo comandante. A gente tem que sempre analisar tudo numa perspectiva histórica e não podemos esquecer que as Forças Armadas se politizaram e muito durante o governo Jair Bolsonaro. Esse processo de distanciamento das Forças Armadas da política, ele será longo, ele não vai ser da noite para o dia. Tem muitos militares ainda ocupando cargos altos no governo federal, como a gente nunca viu, e quem diz isso é o Tribunal de Contas da União. Mas hoje, né, nesse domingo, a gente já conseguiu observar algumas manifestações que a gente não vinha observando. Por exemplo, o general Juarez Cunha, que foi presidente dos Correios durante o governo Bolsonaro, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele usou as redes sociais de uma maneira raríssima, ele não é dado a fazer manifestações de público, para dizer que é hora de reajustar o dispositivo, recompor as forças e que disciplina é o nosso farol, Constituição é o nosso guia. Lembrando, né, que os militares, o Exército, é uma instituição de Estado, não partidária e que não está sujeita às turbulências da política partidária. É assim que deveria ser sempre. E essa é a rota, né, que se parece querer estabelecer daqui para frente. Muriel. Muito bem, Leandro. Logo mais eu volto a te chamar porque a gente tem muitos assuntos a tratar.